Queridos, graça e paz, boa noite. Responder se estão me ouvindo, para a gente poder iniciar, esperando derivar mais Daisy, para a gente poder iniciar a nossa parte do devocional. Louvado e exaltado seja o nome. Daisy, tudo certo? Deixa eu chamar a Daisy aqui, queridos. Queridos, Isaías, o profeta Isaías, aguardando aqui para poder verificar com a Daisy. Ele menciona, Deus ele nos conhece, aquele que nos formou, aquele que nos separou, aquele que nos chama pelo nome. A cada um ele conhece os nossos pensamentos, o nosso andar, o nosso caminhar, sabe das nossas necessidades, das nossas dificuldades, de tudo aquilo que nós anseiamos. Ele traz essa palavra para poder... Amém. Ele traz essa palavra para poder, queridos, nos mostrar que aquele que nos criou é aquele que conhece a cada um de nós e nos chama em particular, no secreto, sabendo o que nós queremos. Amém? Irmã Deise e irmã Derival, vocês estão com a palavra. Amém? Amém. Graças a paz, Sérgio, na igreja. A paz para toda a igreja, em nome de Jesus. Paz, jogue duro. Graças Vamos estar louvando ao nosso Deus, né? Porque Ele é o único digno da honra, da glória e do louvor. Antes de nós começarmos a cantar, eu gostaria de ler o Salmo 121, que diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os pés afetem, nem dormitará aquele guarda. É certo que não dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Sabemos, né, que temos essa proteção divina. E sabemos que o nosso Deus ele não nos abandona, ele nos guarda. Amém. Já fez a oração, Sérgio? Oi? Já fez a oração? Já, pode começar. Pronto, então vamos louvar. Tenho temporal, bem mas assim, pé sobre pé rola, ele cuida de mim. Guarda-me entrada, e na minha sombra, deita que não falha, durante o dia ao sol não pode me ferir. Com ele à noite eu não posso dormir. Estou olhando para o caminho, ele não para de olhar os montes. Ele não descansa, ele é o guarda, quem dá fé mas Deus faz assim, sobre a rocha, da mente.
Oh, Guarda minha saída. entrada, minha sombra, mantém pra mim, diante do sol. Com ele a noite é forte, a noite ele não pode Deus não faz, ele não cansa, ele é o guardião, ele não pega. Estou olhando essa porta sempre eu guardo de na terra. Deus da minha salvação. Também dentro do céu. Aleluia. O nosso Deus, ele é o nosso Deus da terra, o dono dos céus. Olha que já dá o nome do Senhor. Nós vamos estar louvando também. Outro hino que diz que o Senhor ele estendeu as suas mãos para mim. Eu era pobre, pecador, mas o Senhor, com sua graça, com seu amor, a sua mão para mim. Lá em Efésios 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dos não de obras, para quem não, pois somos feituras dele, criados em Jesus, para boas obras, de antemão, preparando para andassem dela. Então, Deus, ele nos amou, nos resgatou das trevas maravilhosamente. Vamos estar louvando este hino. O áudio tá legal? Ele tá cortando um pouco, tá meio picotado. Tá com um Tá dando ruídozinho, microfone? tá dando um eco, mais ou menos. Um eco, né? É, mas pode continuar. Se a gente for parar para agora para corrigir, tá dando para entender tudo. Pode ficar tranquilo. E vamos ficar em espírito de Vamos oração. continuar adorando ao Senhor. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era servo, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando estendeu as suas mãos para mim. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois corri
Cristo estou liberto do perigo e do mal, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus Estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Glória Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco tem mais, viu? Amém, Mais irmão. uma? Não, depois a gente canta mais uma. Falou, falou. Falou. A gente canta Preciso de Ti depois, tá? Vai ensaiando aí. Tá bom? Pode fechar. Queridos, mais uma vez, graça e paz. Obrigado pela participação. E vamos agora, mais uma vez, orar ao Senhor. Pai, louvamos ao Teu nome e engrandecemos o Teu santo nome, mas desta hora, Senhor, a Tua palavra será ministrada. Toma cativo, Senhor, a cada coração, o entendimento dos irmãos, para tudo aquilo que viemos a falar. Senhor, que a Tua palavra essa noite nos confronte. Aos amados visitantes que aqui estão, que seja, Senhor, como um farol para clarear o entendimento de cada um. Ensina-nos, Senhor, que fora de Ti não temos outra opção. Sem Ti, Senhor, não havia nada para se fazer, e tudo aquilo que foi feito não seria de valor. Pai, a nossa razão de existir é porque o Senhor nos amou primeiro. Mas nessa noite, esclarece para cada um de nós qual o motivo, Senhor, de com tanto amor o Senhor ter nos criado e nos colocado nesta vida. Pai, é o que nós oramos e te agradecemos pelo santo nome de Jesus. Amém. Queridos, se eu fosse perguntar esta noite a cada um de vocês, se vocês já se depararam na vida de vocês com pessoas que, como dizem por aí, né, na gíria, que se acham, né? Aquelas pessoas que são muito cheias de si, as pessoas que trazem consigo de uma forma impetuosa uma apresentação de que elas são melhores em tudo. O seu trabalho é o melhor, o seu conhecimento é mais elevado do que os outros, aquilo que faz é melhor do que qualquer um. E por conta disso, essas pessoas merecem que todos os holofotes do mundo estejam virados para ela. Na nossa igreja, na igreja do Senhor, ou melhor dizendo, isso não é diferente. Temos alguns símbolos aí, alguns mártires, que tendem a querer trazer para si uma atenção que verdadeiramente não pertence a nós, que somos a criação, mas ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Mas pessoas que, por confiar em suas próprias forças, pessoas que confiar no seu próprio entendimento, se negam a reconhecer que existe Deus. Se negam a reconhecer que existe um Deus misericordioso, um Deus amoroso e que se preocupa com cada ser humano sobre a face da terra. Queridos, o confiar nas suas próprias forças e no seu próprio entendimento tem feito com que pessoas acreditem que Deus não existe. Ou pessoas que proclamam que Deus não existe, que é pior ainda. Pessoas que fazem questão de levantar suas teorias, pessoas que fazem questão de instruir os outros sobre a inexistência de Deus, ao ponto de dizer que eu não acredito em Deus. Mas certo professor, certo mestre, uma vez, ele diz como as pessoas podem dizer que não acreditam em Deus e unir todas as suas forças para tentar comprovar que Deus não existe.
Esse fato de unir as suas forças para tentar comprovar isso já demonstra que pelo menos ele tem uma fé em Deus, nem que seja uma fé da sua inexistência. E queridos, por mais que o homem, de todas as suas forças, de todo o seu conhecimento, tente provar que Deus, pela sua bondade, pela sua vontade, pela sua misericórdia, dentro do plano perfeito que ele preparou para mim, para você, não existe, será uma perca de tempo. Mas eu quero esta noite, queridos, falar com vocês, iniciando com um exemplo e terminando a nossa ministração com outro exemplo, de pessoas de diferentes formas que usaram de todas as suas forças para ter com Deus encontros totalmente contrários. Eu quero falar com vocês sobre pessoas que tentaram a todo custo, demonstrando que Deus não existe ou que era incorreto seguir esse Deus, e outra, que tudo deixou para poder se importar com este Deus. Se, queridos, nós fôssemos esta noite, em homenagem ao nosso irmão Walter Júnior, que ele gosta muito disso, darmos um tema que a própria homilética quer, deseja e determina que seja dado às nossas ministrações, eu queria falar hoje à noite, até que nada mais importe. Até nas nossas vidas, que nada mais importe. Para tudo isso, queridos, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias na carta aos irmãos de Filipos, aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, verso 7 e verso 8. Filipenses, capítulo 3, verso 7 e verso 8. E deixa aberto no seu celular ou a sua própria Bíblia que está do seu lado, que nós queremos ainda ler outros versos sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, aos nossos irmãos em Filipe, fala: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as que considero como refúgio ou lixo para ganhar a Cristo. O verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém. Queridos, em que pese o apóstolo Paulo está falando sobre perda, sobre lucro, ele não está falando sobre dinheiro aqui, eu quero deixar isso logo bem claro aos irmãos. Mas ele está querendo dizer sobre as coisas da vida que ele achava que tinha conquistado e que eram corretas. Ele veio a perder quando verdadeiramente ele conheceu a Cristo, quando verdadeiramente ele decidiu seguir a Cristo, quando verdadeiramente ele colocou um propósito no seu coração: amar a Deus sobre todas as coisas. O apóstolo Paulo está falando com os irmãos em Filipe como uma exortação, e ele quer trazer o seu exemplo de vida. E eu quero aqui agora trazer esse exemplo de vida com aquilo que nós começamos a falar, sobre a soberba que pairava sobre a vida de Paulo, para ele dizer agora que aquilo tudo que ele tinha, ele perdeu, mas o que ele ganhou através do conhecer de Cristo passou a ser lucro em sua vida. Salomão, queridos, ele diz que, ou dizia, melhor dizendo, que todas as coisas sobre a face da terra são vaidade. Aquilo que nós lutamos, o conhecimento que adquirimos, o que conquistamos com o suor do nosso trabalho, o desejar dos bens móveis, os bens imóveis, os amores, as paixões que estão fora dos princípios bíblicos, tudo é vaidade, porque o homem é um ser vaidoso, o homem é um ser competitivo. A maioria dos nossos filhos são criados para poder dizer: você tem que ser o melhor na escola, você tem que ser o primeiro, você tem que tirar nota 10. E temos alguns exemplos próximos a nós, dentro e fora da igreja, de pessoas que não concordam fora da sua escolaridade em tomar uma nota que não seja 10, e quando tomam uma nota 9,2, questionam o professor por que essa nota 9,2. Os perfeccionistas, aqueles que não aceitam determinadas coisas, que em tudo tem que ser reto, que em tudo tem que ser correto. E eu não estou falando isso sobre a questão do princípio bíblico, porque o princípio bíblico ele tem que ser reto e correto, mas na sua vida, o seu autoconhecimento, o seu achismo, ele acha que
traz com que ele possa ser diferente das demais pessoas. A vaidade imperada no coração. Quando a gente começa a falar sobre o que Paulo considerava como lucro e depois considera como perda por conta de Cristo, a gente não está falando, queridos, de qualquer pessoa. Mas a gente está falando de um camarada, de um exemplo bíblico, que ele estava acima de todo e qualquer outros demais exemplos. Quando Paulo batia no peito e dizia que aquilo que ele tinha, ele considerava como lixo, e o que ele passa a ganhar com o conhecimento de Cristo é lucro, a gente tem que parar um pouquinho para poder pensar nisso que ele está falando. Mas o que é que Paulo quer dizer com isso? O que é que Paulo quer trazer aos nossos corações, aos corações dos irmãos em Filipe sobre isso? Ele quer trazer um grande exemplo de uma pessoa que passou a vida inteira acreditando que pelos seus próprios esforços ele poderia tudo. Mas quando ele percebeu que o seu esforço não poderia lhe dar a coisa mais importante da sua vida, que era a sua salvação e a remissão dos seus pecados, ele quis colocar tudo isso num paralelo. Aí eu convido os irmãos agora, no mesmo capítulo de Filipenses, vim até o verso 4 para a gente poder ver. No verso 4, Paulo ele fala bem assim, queridos. A gente vai agora do 4 ao 6. Ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Ele começa nesse versículo falando da confiança da carne. Poxa, bem que eu poderia confiar na carne. Ou seja, continuar confiando na carne, que era o que ele já fazia sobre a vida toda. Queridos, Paulo ele teve uma vida exemplar aos olhos e à luz da lei. Ele teve uma vida exemplar. A sua confiança naquilo que ele poderia continuar cometendo era uma confiança de alguém, querido, que não podia ser pego em erro algum. Era uma confiança de uma pessoa que foi instruída na sua história de vida. Ele foi, queridos, moldados a confiar em si mesmo, porque o próprio farisaísmo, que era a seita judaica que ele pertencia, trazia isso muito forte das demais seitas. Hoje à tarde a gente até conversava sobre essas seitas aqui em casa. Os essênios, os saduceus, diferente dos fariseus que eram inimigos, era a seita mais rigorosa no cumprimento da lei. Que a gente sabe, né, que por mais rigor que tinha, mas a gente sabia que existia uma hipocrisia em relação a isso. Nem tudo aquilo que eles pregavam eles cumpriam, mas Paulo ele era rigoroso. Dentro dos próprios fariseus, rigorosos como era, Paulo era um dos mais rigorosos no seu testemunho da lei. E ele continuou do verso 4 dizendo, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele se subjugava, ou ele se exortava, auto-exortava. Ele se colocava acima dos outros, dizendo, se você acha que você pode confiar nos seus próprios conhecimentos, se você acha que você pode confiar nas suas próprias forças para conseguir algo, eu ainda mais. Porque ele era diferenciado. Paulo, dos demais discípulos do farisaísmo, e Paulo ele já tinha chegado ao nível de ser professor, de ser rabino pelo seu conhecimento, ele se destacava dos demais. E grande parte das pessoas no mundo, querido, traz isso no seu coração. Quando as pessoas viram as costas para Deus, quando as pessoas não querem reconhecer que existe um único Deus e a Jesus como o único e suficiente Salvador, é por conta de que a sua carne está mais elevada do que a sua fé. E aí é que está o problema do homem. Quando o homem, querido, se sobrepõe sobre a sua própria fé para poder depositar e crer que existe um Salvador para a remissão dos pecados, a primeira pergunta que eles fazem é, por que um Salvador para remir o pecado que eu não tenho? Querido, para o mundo, a prática que é exercida sobre luxúria, lascívias, vícios, uma competição desordenada, uma competição também que às vezes chega a ter o ponto de trapaça, o desejo de entrar em certas organizações para poder oferir uma renda indevida. Isso, quando chega ao ponto de cegar a fé humana, faz com que o homem não possa reconhecer que existe um caminho, uma verdade e a vida. Chega ao ponto do homem não reconhecer que Jesus morre na cruz do Calvário para a remissão dos meus e dos seus pecados. A cegueira deste mundo, como Paulo fala que o príncipe deste mundo cegou o entendimento de cada um. A cegueira que existe neste mundo provocada pelo príncipe deste tempo, que é Satanás, que está
próximo a ser deposto, porque o Rei dos Reis tomará o seu lugar e lançará esse malfeitor mentiroso que só serve, queridos, para roubar, matar e destruir. Ele tem cegado o entendimento dos homens para que os homens acreditem que aquilo que eu tenho é aquilo que eu sou. Ele tem cegado o entendimento desse povo. E não se viu, querido, tanto ou de uma forma tão constante no nosso tempo, um tão pequeno grupo arrecadar tão grande valor de riqueza, a tanta desigualdade que tem, o sofrimento que tem. Mas isso, querido, não pode nos pegar de surpresa, porque as profecias bíblicas vêm desde os primeiros profetas ou desde os patriarcas sendo anunciado. O sofrimento que este mundo está passando, e esse mundo ainda há de passar. Isso provém para que o mundo, querido, possa reconhecer o papel que a igreja tem. E você, meu irmão, abrir os seus olhos e prestar atenção, o papel que foi posto e a responsabilidade sobre a sua mão, de anunciar um ano aceitável do Senhor, de ser luz no meio dessas trevas, de tanto sofrimento. Paulo, como detentor da lei, como perseguidor, e o primeiro exemplo que a gente traz, era aquele que achava que aos olhos de Deus estava cometendo o certo quando perseguia a igreja do Senhor. Quando perseguia os apóstolos, quando perseguia os discípulos. Ele estava acreditando que pela sua própria força e o seu entendimento adquirido ao longo do tempo, ele estava cometendo algo que era legal aos olhos do Senhor. Mas ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Defensor ferrenho da lei. Só que ele continua dizendo no verso 5, circuncidado ao 8º dia. Sabe o que isso quer dizer? Ele queria dizer que desde criancinha ele já estava na lei. Desde criancinha ele servia a lei. Que desde criança ele foi instruído nos caminhos do Senhor e que ele tivesse fidelidade. Ele continua dizendo, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele queria dizer que ele reconhecia quem eram os dele. A sua tribo, das 12 tribos lá de Jacó, a de Benjamim, que ele era descendente. Ele, por ser desde criança instruído na lei, ele foi instruído a reconhecer quem eram os seus. E se ele não pudesse reconhecer que eram os seus, não pertenciam a Deus e não serviriam a Deus em relação a isso. Ou fora o outro grupo que era inimigo. Como os apóstolos começaram a trazer as boas novas de salvação. O evangelho de Cristo que era contrário às determinações da lei, porque começaram a mostrar que a lei não salvava ninguém, mas a graça de Cristo, essa sim salvava. Paulo começava a olhar, querido, para a igreja do Senhor com olhos de perseguidor. Como o mundo hoje olha para a igreja do Senhor e diz, meu Deus do céu, loucos, que propagam algo que nunca vai acontecer. Mas lembre-se que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E essa fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas vai espera. Que a gente espera que aconteça, e ele continua dizendo, hebreu dos hebreus, quanto à lei fariseus. Sabe o que é hebreu dos hebreus? Ele começa a dizer, queridos, que ele vem da geração de hebreus. De Abraão para cá, se contassem todas os tempos que toda a sua descendência, se fosse contada, estaria escrito nessa descendência os nomes dos antepassados de Paulo. O avô de Paulo era hebreu, o pai de Paulo era hebreu, Paulo era hebreu, o bisavô, o trisavô foi circuncidado aos 8 anos, o avô, o pai de Paulo houve, então ele era hebreu, querido. Ele não era filho de um romano com hebreu, mas ele era filho de hebreu de sangue puro. E entre os hebreus, da seita dos fariseus, para poder bater no peito. Mas quando ele proclamava isso aqui, queridos, não era para exaltar a ele do que ele era, mas era para que fosse feito um paralelo de tudo aquilo que ele tinha, não valeu de nada. Por mais que ele fosse circuncidado aos 8 anos, por mais que ele fosse da tribo de Benjamim, por mais que ele fosse hebreu puro, por mais que ele fosse dentre os hebreus, os fariseus, os mais detentores da lei, tudo aquilo para ele era esterco, era lixo. Ele continua, querido, dizendo,
Quanto ao zelo, a coisa que ele mais, queridos, abominava, mas ele tinha que proclamar. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Queridos, nós sabemos que pela lei ninguém pode ser salvo, mas dentro da própria lei existiam ienes dispositivos para os homens. E Paulo era um homem que, quanto à lei, ninguém poderia dizer nada sobre ele. Ninguém, querido, poderia acusar Paulo sobre nada. E ele começa fazendo este paralelo e dizendo: tudo isso que eu conquistei, os aplausos que eu recebi, os elogios que eu recebi, os tapas no ombro que eu recebi, tudo aquilo que falaram sobre as minhas finanças, sobre aquilo que eu conquistei, dizendo que eu era o cara, que eu era o melhor, que eu era eloquente na pregação, que eu era uma pessoa que conduzia as multidões, que defendia a lei de forma ferrenha, que cheguei a aprisionar, a matar por aquilo que eu aconteci, por aquilo que eu acreditava. Tudo isso é lixo. Lixo. Por que lixo? Porque o lucro para Paulo passou a ser a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. A vida de Paulo, enquanto ele ficou naqueles 3 dias escamado, queridos, sem poder olhar, foi um momento de meditação, que quando Deus tira as escamas do seu olho, através, queridos, de Ananias, Paulo começa a reconhecer e aprender que tudo aquilo na vida dele não valeu de nada. Querido, na minha vida, na tua vida, tudo que nós acreditamos que conquistamos, que era as melhores coisas do mundo, os sonhos que realizamos, não é nada comparado à revelação de Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida. Querido, Paulo estava querendo dizer aos irmãos em Éfeso, ou em Filipe, me perdoe, sobre aqueles que acreditavam que estavam exercendo a lei, mas uma lei, queridos, que era só de lábios, uma lei que era uma hipocrisia, uma lei que eu repreendia, uma lei que eu mostrava uma santidade, mas que eu não vivia. Ele queria demonstrar isso com os irmãos. E se fosse para poder ser usado de quem era o melhor modelo de lei, ele dizia: se for para me exaltar na carne, ou se for para você se exaltar na carne, eu posso me exaltar muito mais, porque eu nunca fui pego no erro. Paulo falava isso. Mas ele queria dizer, este mundo que vive querendo dizer que Deus ele não existe, ou até mesmo na igreja, os exemplos de santidade que as pessoas proclamam e que não vivem, eu quero dizer, abra os seus olhos, porque isso é lixo. O que importa é Cristo. Não é a obra que você faz, mas é o dono da obra que importa. É você reconhecer a condição de miserável pecador, indigno do amor, e reconhecer que Ele, na sua majestade, veio para perdão e remissão dos meus e dos seus pecados. O Senhor Jesus, queridos, quando fala no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 9, ele fala sobre a questão das pessoas que só honram com os lábios, das pessoas que dizem: ó Jesus, eu te amo, Jesus, mas é uma adoração, queridos, apenas de lábio, que não estão com o seu coração ligado com ele. Ele diz: hipócritas, bem profetizou o profeta Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O Senhor ele está dando uma exortação que Isaías faz há mais de 700 anos, não para aquele povo que vivia ao tempo de Isaías, mas para todos os povos que viriam até Cristo. As pessoas que olhavam Adonai, 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 e glorificavam Adonai com os lábios, mas o coração estava longe. Isaías bem profetizou sobre essas pessoas. Honram com os lábios, adoram com os lábios, mas o seu coração está longe. Deus, ele se preocupa, querido. Deus, ele se preocupa com você. Ele se preocupa se a sua adoração é apenas de lábios. Ele se preocupa com o teu coração. Porque o Salmo diz: antes mesmo que a palavra viesse aos meus lábios, tu já conhecias, Senhor, o meu coração, o meu pensamento. O Senhor, ele está procurando, querido, os adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Meu amado visitante, Deus ele está à busca de que você abra o seu entendimento e reconheça que você conhece Jesus por lábio, mas ele quer que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo e o conheça de todo o coração. Uma geração que vivemos, queridos, dentro da igreja um clamor, um fogo que desce, mas fora da igreja uma falta de testemunho.
uma falta de comunicação com o que se apresenta dentro do templo. O Senhor procura uma igreja, meu amado, uma noiva zelosa, limpa, pura, porque Ele não vai se casar com nenhuma prostituta, ninguém que tenha o seu vestido sujo, mas Ele procura uma noiva que tenha um vestido alvo, mais branco que a neve. O Senhor tem exortado a tua igreja a todo instante. O Senhor, através dos teus servos, tem proclamado ao mundo, mas o mundo tem virado as costas para o Senhor. Mas nós não devemos desistir, meu amado. Nós devemos ser luz no meio dessa treva. Uma treva que tenta imperar. Satanás, ele está a todo tempo, com todo fulgor, com todas as forças dele trabalhando, porque ele sabe que o tempo dele é curto, que Jesus vai voltar, e vai voltar como justo juiz, com toda a sua majestade, com as suas miríades de anjos, unidos com a igreja, e reinará, querido, você que é a igreja noiva. O Senhor tem preparado para você um tempo de reinado junto com Ele. E reinado significa autoridade. E a autoridade hoje ela se inicia com autoridade espiritual. Como tem sido a tua autoridade, querido, espiritual? Dentro da tua casa, no teu trabalho, na tua escola. A autoridade espiritual está intimamente ligada com o testemunho. A sua palavra tem sido sim, sim, não, não. A sua palavra tem sido sim de lábios e sim no coração. Não de lábios e não do coração. Porque o sim que os lábios proclamam, o coração tem que compartilhar. Não é você falar sim, mas o seu coração está dizendo não. Você não pode cochear em dois pensamentos. Jesus, ele falava sobre isso. O próprio profeta Isaías já dizia que o povo que honra se aproxima dele de boca e que honra apenas com os lábios, mas o coração está longe. Como tem sido o teu culto, meu amado? Será que tem sido culto apenas de lábio e o coração está longe? Nada para você tá bom? O louvor não tá bom? A pregação não tá boa? A conexão cai toda hora? É eco na música? Toda vez que entra para a transmissão tem um problema para poder apresentar? Nunca diz glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, vamos estar em espírito de oração, como tem que ser a tua palavra. A igreja tem que dar um basta de trazer problemas, queridos. Tudo nosso é um problema. Tudo nosso, meu amigo, tem que ser a base de problema, porque não traz uma solução, uma oração intercessória para que tudo dê. Eu não concordo com a palavra, eu vou sair da live. Eu não vou entrar nessa live porque não tenho o que acrescentar na minha vida. Se não está acrescentando na live, querido, é porque dentro da tua casa já não acrescenta. A tua comunhão dentro de casa não está existindo. Se você não está bem com Deus em casa, você não vai estar nem na live, nem dentro do templo, na igreja, querido. Em nome de Jesus, abre teus olhos, querido. É tempo, meu Deus, de a gente estar passando nesse momento, não ligar para os problemas, rogar a Deus e nos lançarmos aos pés do Senhor, pedindo misericórdia pelas nossas vidas, querido. Uma igreja que parece de porcelana, que tudo reclama. Todos os problemas estão dentro da igreja. Não estão, os problemas estão no mundo. O mundo ainda só subsiste, querido, porque a igreja está aqui. Porque a autoridade que foi outorgada à igreja ainda está de pé. O poder que foi colocado na igreja está. Então a igreja não tem que reclamar. A igreja tem que chorar, queridos, aos pés do Senhor. Temos que renovar, queridos, os nossos entendimentos para não cairmos no que o Senhor faz, hipócritas. Este povo que se aproxima de mim com a boca me honra com os lábios, mas o coração está longe. Isso não sou eu que falo, querido. É o próprio Senhor Jesus que fala. As nossas atitudes tendem a demonstrar isso, que o nosso coração não está com Ele. Não está. O que Jesus está querendo dizer, queridos, é que nós podemos ter um alto desempenho. A gente pode falar tudo, a gente pode querer mostrar tudo, que eu sou bom, que eu sou o melhor. Eu sou o melhor que canta, eu sou o melhor que prega, eu sou o melhor que discipula, que faço tudo. Você pode ser o bambambam bom, mas o seu coração pode não estar próximo ao Senhor. Você pode querer demonstrar a todo mundo que é o apologeta, que é o teólogo, pós-doutor, pode ser querer chamado com vários preceitos, mas o seu coração pode não estar perto do Senhor. E isso é um perigo muito grande. Não se engane. Não tente enganar, porque ao Senhor ninguém engana. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons
e os maus. O juízo não vem de nós, não vem do pastor, não vem de mim, não vem de você. O juízo vem do Senhor. Isso, meu amado visitante, é muito mais forte para quem não está servindo, para quem está fora, para quem está dizendo que não precisa de Jesus, para quem acha que o seu conhecimento, o dinheiro que você tem na sua conta, que de muitos acabou com essa pandemia, objetos que temos que vender, que de muitos se acabou com essa pandemia, nos mostra que o nosso refúgio, a nossa fortaleza é em Cristo Jesus. Não é na nossa conta bancária, não é na nossa condição de imóveis. O dinheiro me tornou melhor. Mentira. O dinheiro só revela quem você é. O dinheiro na nossa vida só revela quem nós somos, querido. Pense bem nisso. Se você é uma pessoa que não dava, quando você ganha dinheiro, você não continua não dando. Se você é uma pessoa que não oferta, com dinheiro você continua não ofertando, porque o dinheiro só ele amplia aquilo que você é. Queridos, ainda voltando sobre essa questão, muitas pessoas dizem, quando são questionadas, por que Deus nos criou? E falam, Deus nos criou para a sua adoração. Eu quero fazer um adendo junto disso de você, meu amado. Deus não criou, querido, você para a adoração. João capítulo 4, verso 23, ele diz o seguinte, antes que você atire uma pedra em mim, leia comigo, que diz, mas a hora vem, e agora é que em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Confundimos o conceito, querido, da criação do homem quando afirmamos que Deus criou porque ele queria uma adoração. Na realidade, querido, sabe o que acontece? É que Deus não está atraído pela sua adoração. Deus, ele quer você que é adorador. Ele não está atraído pela sua adoração. Ele quer você que é o adorador. Mas, Sérgio, como é isso? Eu não estou entendendo. A Bíblia fala que eu tenho que adorar a Deus. Você tem que adorar. Mas você já parou para pensar, queridos, aqueles que adoram, oh meu Deus do céu, aquele quebrantamento, oh aleluia, tal. E quando sai, a gente não vê o nexo entre aquela adoração e a vida. Deixa eu dar um exemplo melhor. Vamos sair de adoração. Vamos falar sobre oferta? Vamos falar sobre oferta. Malaquias 1,9, ele diz, agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio de vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Malaquias está perguntando o seguinte, quando você vai fazer a sua oferta? Será que você vai com o coração aberto? Você vai com o coração desejoso, um coração zeloso, um coração que está cheio de amor? Ou oferta por ofertar? Para você entender esse conceito de oferta, vamos voltar lá no Gênesis. E vamos falar agora sobre o primeiro homicídio da Bíblia. Caim e Abel. E Abel trouxe para o Senhor as suas ofertas, né? Porque era o primogênito das ovelhas, ele era criador, ele criava animais. E da sua gordura, todo o primogênito, todos os animais e a gordura. E atentou o Senhor, diz lá Gênesis 4:4, atentou o Senhor, primeiro para quem? Para Abel, e depois a sua oferta. Isso quer dizer, queridos, que quando nós ofertamos ao Senhor, Deus ele não olha a oferta que você deu. Ele olha para quem está ofertando, o coração aberto. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ele não olha para a adoração, ele olha para o adorador. Deus ele não olha para a oferta, ele olha para aquele que está ofertando, porque o que importa para o Senhor, querido, é o sentimento que você está expressando naquele momento. Se a sua adoração é uma adoração de um coração contristado, um coração reconhecedor, um coração que vem ao Senhor como uma forma de gratidão, dizendo, eu te adoro, Senhor, por aquilo que você é, Senhor. Eu te adoro, Senhor, porque sem ti nada sou. E você é um adorador de um coração aberto. Se a sua oferta você traz para poder reconhecer, obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor me deu. O que eu conquistei, eu não conquistei para mim, mas conquistei para o Senhor, porque tudo pertence ao Senhor. Deus ele está olhando diretamente para você, querido. Samuel foi assim quando foi ungir Davi. Samuel recebeu do Senhor a exortação dizendo, Davi, ô Samuel, eu não olho para a aparência, nem para a estatura, nem para a formosura, porque eu contemplo o coração.
Deus, ele não nos criou, queridos, para nós ficarmos o adorando, mas Deus nos criou para, através da adoração, nós nos chegássemos a ele. O verdadeiro sentido é a busca sobre Deus, a busca sobre a face de Deus, querido. Se você diz que Deus criou para adorar, você faz uma adoração e aquilo importa. Você faz uma dedicação e aquilo importa, não. E onde é que está o teu coração? Está dentro da adoração? Onde é que está a tua oferta? Está dentro da oferta? O mundo precisa entender isso, querido. Tudo aquilo que nós fazemos para Deus é com o único objetivo, nos chegarmos a Deus, nos reconciliarmos com Deus, atravessarmos a ponte que é Cristo Jesus, do abismo que nos separa de Deus. Deus nos criou para nos achegarmos a Ele, querido. E quem é você, miserável pecador? Eu, miserável pecador, para achar que pela minha própria carne, pela minha própria força, eu sou alguma coisa, porque eu sou o melhor da igreja. Se você é o melhor, você é o pior da igreja. Se você quer ser o primeiro, você será o último da igreja, porque assim diz o Senhor. Nós devemos ter um coração de servos, queridos, quebrantados a chegarmos ao Senhor. Se você quer falar sobre trabalho, eu também posso falar sobre o trabalho do Senhor. Lembra, em Apocalipse, querido, o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, em que não sofreste aos maus e puseste as provas àquele. O Senhor começa a falar sobre a igreja de Éfeso, mas ele chega no capítulo 4 e diz: mas tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Sabe o que isso significa, querido? Uma igreja que estava honrando a Deus com lábios, mas o coração não estava próximo dele. Queridos, questão de obras significa o ativismo da igreja, a igreja ativa, uma igreja que estava todo o tempo reunida, uma igreja que tinha prazer de estar lá. O trabalho era o suor derramado por todo esse ativismo que a igreja tinha. As obras, o trabalho e a paciência. E a paciência, queridos, é quando mais eles estavam fracos, quando mais eles estavam desanimados, quando mais uma pandemia afastasse cada um deles, eles tinham paciência. E dessa paciência, dentro da fraqueza, eles tiravam força para servir melhor a Deus. Eles já faziam isso. Já faziam. Só que tinha um problema, queridos. Era uma igreja que estava preocupada na sua performance. No melhor que faziam. Em buscar o melhor. E tudo isso mais, querido. Por mais que o trabalho seja de excelência, lá em cima, top, 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 trabalho. Paixão por Deus, queridos, não deve ser superada sobre o seu trabalho. Você não deve substituir o trabalho ao Senhor pelo amor que você tem ao Senhor. Não deve, não deve. Quer um exemplo clássico disso? Você que é casado, você vai saber disso. A Bíblia diz o que para nós? Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Eu quero pegar logo no relacionamento, na esposa. Imagina de manhã você acordando ao lado da sua esposa e falar: amor, eu te amo. Durante o dia você dizer à sua esposa: esposo, eu te amo. Você, mulher, dizer a seu esposo: esposo, eu te amo. Mas eu só te amo porque a Bíblia diz que eu tenho que te amar. Se a Bíblia não dissesse que eu não tenho que te amar, maridos, amai a vossa esposa, eu não te amava. Você está me entendendo? Eu te amo porque a Bíblia fala. Imagina se tu fala isso para tua esposa. Primeiro, tem algumas aí que são muito retadas. Era o rolo de macarrão na cabeça e 4 pontos na testa, logo acabou que ia ter. Que tem mulher retada na igreja. Ia, bola para frente mesmo. Continua assim, viu? Joga duro com o marido. Tem uns folgados aí que tem que ser puxado a orelha mesmo aí. Pastor tem que estar umas conversas aí que a gente vai ter com isso aí. Se tu abrir a boca para dizer essa mulher que só ama ela por conta da igreja, da Bíblia, queridos, você vai ter um sério problema. Vai ter um sério problema. Querido, o fato de nós amarmos as nossas esposas e esposas amarem os seus maridos, para você que está querendo casar, jovem cristão, é porque o amor que nós temos é um amor com prazer. É um amor, querido, que é eficaz em nossas vidas. Não é um amor por obrigação, porque a Bíblia diz isso. É um amor que quando eu olho para minha esposa, que quando eu penso em fazer algo por ela, isso me dá prazer, isso me dá alegria, porque eu me alegro quando a minha esposa está alegre. Eu me entristeço quando a minha esposa está entristecida. Se eu cumpro, queridos, essa obrigação com um senso de prazer, se eu faço isso para minha esposa sendo prazeroso, eu estou exaltando a minha esposa. Eu estou colocando a minha esposa na vida emocional como uma prioridade da minha vida, porque eu tenho prazer em fazer aquilo.
Eu estou valorizando a minha esposa. Claro, caso contrário, se eu disser, eu só faço isso, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que tem que fazer, mas você tem que fazer as coisas para mim e tudo mais tal. Você está demonstrando um egoísmo que não é bíblico. Você está demonstrando que você é uma pessoa que só quer as coisas para si, uma pessoa que só pensa em você. Tudo isso, querido. Quando a gente passa do lado emocional, esse exemplo da esposa, e vai para o lado espiritual, com Deus é a mesma coisa. Você não ama a Deus porque a Bíblia diz que você tem que amá-lo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é isso? Você não faz o que a Bíblia manda. Você ama Jesus porque você tem prazer em amar a Jesus. Você ama a Jesus porque Jesus é o centro da tua vida. Você ama a Jesus porque Ele é a primazia da tua vida. Você ama a Jesus porque você tem prazer em amar a esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso que mudou a minha e mudou a sua história. Aleluia, glória a Deus por isso. Nós, queridos, amamos ao Senhor porque temos prazer. Na sua lei meditamos de dia e de noite. Porque, querido, caso contrário, se você ir aos cultos, se você for convidado para uma igreja e você ir forçado, temos que mudar algo na tua vida. Jesus, ele busca os adoradores que o adoram em espírito e verdade. Ele busca aqueles, queridos, que vão com o coração aberto, que têm prazer na sua lei, que por mais que hajam perseguições, nada pode abalar. Ele busca pessoas que verdadeiramente reconheçam que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas, diante de tudo isso, Sérgio, Deus nos criou porque eu já falei sobre isso. O ser humano, queridos, ele foi colocado, criado neste mundo com um único propósito. Sabe onde é que está isso? Vamos dar uma lida, queridos, agora em Atos capítulo 17, verso 27. Jesus, ele nos diz, através da sua revelação, se porventura tateando e pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Você já parou para pensar alguma vez? Isso já aconteceu até mesmo com você. Já faltou luz na sua casa? No momento em que você não tinha nada e você foi procurar uma vela para poder acender uma luz? Como é que a gente vai fazendo as coisas lá, né? Vai botando a mão, né? Vai botando a mão. Paulo, ele trouxe esse exemplo no capítulo 17, quando ele estava lá na Grécia. E ele passava lá na Grécia e estava o povo lá discutindo a política lá, né? E ele passou lá na frente e tinha escrito num templo, ao Deus desconhecido. Paulo, opa, essa é a minha deixa agora, Jesus. Agora eu vou falar com esse povo. Paulo senta no meio do povo e fala, vem cá, o que é que está escrito ali naquilo ali? É o Deus desconhecido. E vocês adoram aquele Deus sem conhecer? É, adora. Pois eu quero dizer a vocês, esse Deus aí que vocês adoram e não conhecem, é o Deus que eu prego. E Paulo começou a ministrar sobre a vida deles. Paulo começa a ministrar sobre a vida daquelas pessoas, que aquelas pessoas amavam um Deus, buscavam um Deus que não conheciam. O mundo está assim, buscando a Deus, querendo ver de Deus um Deus que não conhece. Desculpe, um Deus que não conhecem. E Paulo dizia, esse Deus é que você não conhece, que adora, é esse Deus a quem eu sirvo. É esse Deus que de um homem criou todos os homens, homem e mulher. É um Deus que se preocupa comigo e se preocupa com vocês. É um Deus, queridos, que por mais que vocês não conheçam, que estejam cegos de entendimento, mas vocês estão tateando para poder querer achar esse Deus. É esse Deus que eu estou apresentando aqui agora. Queridos, esse Deus é o mesmo Deus, Adonai, que o profeta Jeremias lá, ele profetizou no capítulo 29, verso 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso significa dizer que, para nós encontrarmos ao Senhor, para nós encontrarmos a Deus, só encontraremos a Cristo quando buscarmos eles de todo o coração. Hipócritas que me honram com os lábios, mas o coração está longe. Isso quer dizer que aqueles que têm um coração longe do Senhor não podem conhecer verdadeiramente o Senhor, mas só podem conhecer a Ele quando o buscarem de todo o vosso coração, de toda a vossa vida, de toda a vossa alma. E onde é que está a tua alma, querido? Onde é que está, meu amado visitante, a tua vida? Onde é que está? O que é que você tem buscado de mais importante? O apóstolo Paulo instruiu os irmãos em Colossenses, queridos, acerca do que realmente importava. Que os irmãos estavam fazendo um monte de bobagem. Paulo chegou lá e falou, eu quero dizer a vocês aqui o seguinte, sabe o que é que importa da vida? Sabe o que é? As coisas que vêm de cima. Não é isso aqui que a gente está vivendo não, querido. É as coisas que vêm de cima, não são as coisas da terra.
Colossenses capítulo 3, verso do 1 ao 13, ele diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, irmão, você, crente, ó, abre o olho, escuta aí que eu tô te falando, querido. Você que já ressuscitou com Cristo, e meu amado visitante, atenta para isso aí que você também, em nome de Jesus, vai ressuscitar. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Glória a Deus. Preparando lugar para mim e para você, para a gente poder ir. Pensai nas coisas, queridos, que são de cima. Não se importa se o carro quebrou, a casa está tendo vazamento, tem que pintar a casa, se o trabalho está dando errado, eu não aguento mais. Não pensa nisso agora. Corta, abstém. Pensa em tudo que vem de cima. Pensa nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos. E a vossa vida está escondida onde? Em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós já estamos mortos para este mundo. Estamos aqui, queridos, apenas para poder cumprir o propósito. Aqui nós somos peregrinos. A nossa casa não é aqui. Cristo disse, irei e preparei lugar para cada um de vocês. E depois disso voltarei para buscar cada um de vocês. Porque você, meu amado irmão, que serve ao Senhor, que congrega em outra igreja, nossa vida está escondida em Deus e não nesta terra, querido. Meu amado visitante, você também pode ter a sua vida escondida em Deus. Você que está vendo a gente, que não fez a sua decisão.